Show me the money. Bom, o episódio de hoje terá talvez uma das teses mais curiosas que eu vi recentemente sobre a nossa bolsa, né? Está dentro da nossa bolsa, no caso, e com uma gestora curiosa também, né? Porque dentro da figura ali de tanto de gestão da empresa quanto gestão dos fundos, temos irmãos tocando o negócio, né? Agora eu vou ter que pronunciar certo o sobrenome, né? Porque, pô, Gustavo e Rodrigo é fácil de falar, mas o sobrenome é Heilberg. Aí Heilberg. passou bem mais perto do que eu esperava. Fui bem? Fui bem? Foi. Foi? Passou. Pô, que bom, passei. Maravilha. Então aqui estamos com ele, a dupla dinâmica aqui da Rix Capital. Depois a gente vai falar um pouquinho mais das gestores dos fundos em si. Mas, enfim, eu estava numa reunião esses dias com o Gustavo, né? Ele estava me contando, falando assim, cara, tem uma tese aqui no fundo extremamente interessante que eu acho que seria legal a gente falar lá no Stock Pickers e cá estamos, que é essa questão energética se tornou um pano de fundo para o mundo, basicamente, especialmente desde que a inteligência artificial apareceu, né? Começou essa história dessa cultura da inteligência artificial ser extremamente intensiva em energia, né? Porque você troca lá a CPU pela GPU e aí o consumo de energia estoura. Isso tem sido um debate no mundo. Teve também as questões geopolíticas afetando a Europa, por exemplo, aí assunto de gás natural, etc. Agora, falar disso relacionado com o Brasil é interessante. E eu acho que vocês têm esse pano de fundo, inclusive aparece como uma das principais posições da carteira de vocês. Então, antes da gente falar da empresa em si e o porquê vocês escolheram ela, né? Qual que é esse contexto energético que vocês estão enxergando? O Gustavo me falou, cara, em 2027 acaba a energia no Brasil. Quase isso, assim, né? Não, tem, acho que só para dar o pano de fundo inicial, vou deixar o Rodrigo falar um pouco mais detalhe, mas tem um estudo, inclusive, da EPE, né, do Instituto do Governo, que dá esses dados e faz estudos de probabilidade de falta de energia em determinados cenários. E o último cenário que ele soltou indica 30% de chance de falta de energia em 2026 e 70% em 2027. Então, bem relevante. Isso não é dito por nós, isso é... Perfeito. Pelo Instituto. É o dado do Instituto, então, de fato. Perfeito. A piada interna é que vai acabar a energia na Copa do Mundo, mas... Mas vamos explicar isso um pouco melhor, então acho que dá talvez um panorama desse contexto energético para depois a gente falar da Eneva em si. Legal. Acho que até para entender de onde a gente chegou nesse lugar, a gente não é estudioso do setor elétrico por hobby, né? A gente é investidor da Eneva e do setor elétrico há algum tempo. Eneva a gente começou a investir em 2017 e em 2022 foi um ano onde choveu bastante, o preço de energia veio no chão, as ações da Eneva caíram bastante, Eletrobras também combinou com alta de juros e tal. E no ano seguinte, a gente teve um período onde os reservatórios de água no Brasil estavam super cheios, então não tinha nenhum problema hidrológico, mas a gente começou a ver no final do ano alguns despachos térmicos para fechar a necessidade de energia no final do dia. Assim. Então, mais ou menos esse horário aqui que a gente está aqui, fim do dia, o sol vai embora, você não tem mais solar, e aí de repente tem uma demanda por energia que a gente achava, puxa, o reservatório está cheio, não era para ter um problema. A gente está acostumado a entender o setor elétrico brasileiro meio com um cacuete de, puxa, chove, tá tudo bem, a gente tem energia, não chove, a gente precisa despachar térmica. Só que ao longo dos últimos 5, 6 anos, a gente teve um crescimento muito grande de renováveis. Então a gente começou a adicionar primeiro as eólicas, que produzem de forma intermitente, né? Elas variam ao longo do dia, da noite e dos períodos do ano, mas de forma menos brusca entre dia e noite, até produz um pouco mais à noite. E, mais recentemente, desde 2020, começou a crescer muito solar, né? Acho que hoje quase todo mundo de alta renda pôs algum tipo de placa solar no seu telhado, as empresas estão desenvolvendo projetos de GD, de autogeração, então teve uma explosão enorme, chegando num ponto onde, no ano passado, mais ou menos 40% da carga no meio do dia estava sendo suprido por energia solar, 40 GB. E aí a gente olhava e falava assim, bom, está sobrando energia, né, no meio do dia, como é que a gente está precisando ligar a térmica? A gente começou a estudar
e olhar e tentar entender o assunto mais a fundo. E isso acabou culminando numa carta que a gente escreveu para os nossos clientes no ano passado, explicando um pouco que tem uma dicotomia engraçada. No meio do dia, a gente tem um excesso de energia, e aí a gente tem aquilo que a gente está acostumado a escutar como curtailment, que é um novo jargão aí, que é basicamente a ONS falando assim, olha, eu tenho energia demais, eu vou ter que mandar as usinas desligarem para não sobrecarregar o sistema e derrubar. E aí chega no final do dia, a ONS vira e fala assim, agora liga todas as térmicas para fechar a ponta, porque senão não tem energia no Brasil. Você fala, puxa, como é que pode no mesmo dia você tá tendo essa dinâmica? E aí a gente começou a entender essa questão da solar vindo, um excesso de solar, que é muito maior do que a carga do país consegue absorver na metade do dia e você realiza esse corte. E no final do dia, a gente tinha uma certa máscara em cima do setor elétrico que não deixava a gente ver que a gente estava tendo uma demanda crescendo um pouquinho todo ano. Chegou num ponto onde a gente já excedeu tudo que a gente tinha de capacidade hídrica e a capacidade subiu mais, a demanda subiu mais. Quando a demanda subiu mais, a gente começou a despachar as térmicas no máximo. Então, a dinâmica do que está acontecendo é que todos os dias a gente está precisando de térmica de forma cheia, quer dizer, né, depende um pouco da época do ano, isso acontece mais no período seco do que no período úmido, e nesse período aqui, o preço da energia vai lá em cima, tem dia que ele chega a R$ 1.200, então no meio do dia a energia vale zero, está sendo cortada, no final do dia ela vai até R$ 1.200. E aí a gente era estudioso de Geneva, entendia um pouco sobre a empresa, era uma posição mediana no nosso fundo, a gente sempre gostou da execução, e a gente começou a estudar e falou assim, puxa, nossa, uma coisa liga com a outra aqui, que tem uma oportunidade de investimento, a gente começou a aprofundar cada vez mais, e a gente percebeu basicamente, estudando muito assim, dados de mercado claros, assim, da ONS, Operador Nacional do Sistema, da EPE, que é a empresa de planejamento energético, e a própria ANEEL preocupada em falar assim, puxa, como é que eu vou resolver 1, 2, 3, 4 anos para frente, quando a demanda por energia continuar crescendo 2, 3% ao ano, só que eu não consigo aumentar as hídricas. Só térmica para fechar essa ponta aqui. Então a gente começou a perceber de fato que o Brasil está entrando num lugar onde tinha uma necessidade muito grande por um leilão para contratar novas térmicas. A parte interessante disso é que apesar da gente estar vendo isso por parte da EPE, da ONS, essa preocupação deles, os políticos não conseguiram se reorganizar para fazer um leilão a tempo. O ideal era ter feito ele em 2023. Aí as empresas teriam 5 anos para construir as térmicas, e em 2028 a gente teria a capacidade necessária. Mas a gente já está em 25, né? E o que está acontecendo é que o leilão ficou para o começo de 2026. Se você achar que você leva 5 anos normalmente para construir uma térmica, nós estamos falando em 2031. Então, a brincadeira de que vai faltar energia, de fato, entre 28 e 31, a gente tem um problema sério. Vai dar para acelerar um pouco os projetos, mas a gente já está brincando com rezar para São Pedro para ter chuva para os reservatórios estarem cheios. Entendi, perfeito. Acho que só para correlacionar assim, claro, com o que você comentou no começo sobre inteligência artificial e a demanda por energia lá fora, né? Isso está acontecendo num ambiente onde o consumo de energia está crescendo no mundo inteiro. Por enquanto, especificamente, demanda de inteligência artificial, né, não está demandando energia no Brasil, mas criou-se um ambiente onde a inflação do custo de botar uma térmica de pé ou projeto de energia e até a disponibilidade de equipamentos para fazer isso também é reduzida. Então, assim, depois a gente pode detalhar, mas acho que o cenário por um lado, a gente tem, né, a cabeça no forno, né, tá sobrando energia no meio do dia, a gente está jogando essa energia fora. Por outro lado, o pé está no congelador, está faltando energia no final do dia e precisa na nossa visão térmica, para resolver esse problema. E para completar a situação complexa, a gente tem falta de terminais no Brasil, falta de equipamento lá fora, e é uma infraestrutura que você não bota de pé, né, do dia para a noite, requer planejamento. Então, tudo isso cria um ambiente de risco para o Brasil, por um lado, e por outro lado, de oportunidade para empresas que, né, possam se posicionar bem nesse ambiente. Perfeito. E aí,
explorando um pouquinho mais esse ponto, então, eu acho que, então, em cima dessa tese de vocês, algo que vocês devem estar monitorando é como é que a gente, como país, vai endereçar esse ponto, né? Porque isso pode alterar. Nesse sentido, na exploração que vocês fizeram, vocês chegaram a alguma resposta? Isso está no mapa de alguma forma? Você falou de acelerar um pouco os projetos. O que isso quer dizer exatamente? Acho que, assim, a gente quando fez esse estudo nosso, ele era um estudo meio com muitas perguntas e poucas respostas. Perfeito. E ele acabou respondendo pra gente o porquê que a gente queria investir numa empresa capaz de desenvolver projetos de térmica, né? Quais eram as perguntas? Bom, o que vai acontecer com esse excesso de energia no primeiro dia, no meio do dia? Essa era a primeira pergunta, né? Porque você tem um monte de empresas que montaram projetos enormes de solar e eólica e estavam tendo as suas capacidades de injetar energia no grid cortadas por 20%, 30%. Então a gente fala assim, puta, o que vai acontecer? Essas empresas vão quebrar? Porque no limite você não tem essa margem toda para se financiar. Difícil responder. A segunda pergunta que a gente tentava responder é como é que eu fecho o gap de necessidade de energia no final do dia. E aí começaram as análises que a gente vinha, porque o mundo ele caminhou de um lado onde combustíveis fósseis eram normais, né, para de repente a gente falar, puxa, eu preciso fazer uma transição energética, reduzir o consumo de carvão, óleo combustível, diesel e ir para as energias renováveis, solar e eólica. E o que a gente começou a perceber é, puxa, o Brasil não tem o luxo, a gente não pode se dar o luxo de dispor das térmicas que a gente já tem, a óleo diesel, óleo combustível, carvão e outras, tá? Então, acho que a primeira resposta que a gente imaginava que viria era, olha, algumas térmicas a carvão que estavam que todo mundo acreditava que seriam descomissionadas, desligadas e tiradas do grid, a gente achava, olha, isso aqui em algum momento tem um risco grande da gente precisar delas. Talvez por 5 anos, por 10 anos, por um período, para fechar esse gap até a gente conseguir construir térmicas a gás natural, que são mais eficientes, que são mais limpas e que são melhores. Então essa transição energética talvez demandaria algum tipo de ponte pela falta de planejamento. De certa forma, o governo brasileiro, o Ministério, ele respondeu isso numa última portaria que saiu há 2 semanas atrás, onde, de fato, ele criou um leilão para carvão, onde o carvão vai poder ser recontratado e aí, de certa forma, a gente diminui um pouco a necessidade de construção de térmica a gás. Acho que o que o Gustavo comentou aqui sobre a falta de terminal, né, é que a térmica a gente pensa simplesmente numa turbina gerando energia, mas para essa turbina gerar energia, ela tem que estar interligada num terminal, no porto, e você tem que trazer gás lá do Catar, num navio, que é um tanque de combustível gigante, regasifica esse gás liquefeito, e aí você alimenta essa térmica. Então você precisa construir esse terminal, e você precisa das turbinas. E aí esse ponto, até quem tiver curiosidade pode ver as ações da GE Vernova, que é a GE que produz as turbinas a gás, e a Siemens Energy. Essas empresas estão subindo 200% no ano. Porque lá fora está se precisando de muita energia também por causa da demanda por AI. Então, assim, de certa forma, um pouco foi vamos recontratar tudo que a gente tem. É o que o governo consegue fazer. E vamos fazer esse leilão logo. O outro pouco é rezar, basicamente. A gente pode fechar um pouco o gap, talvez, também, adicionando outras tecnologias que talvez ajudem a diminuir um pouco o buraco, por exemplo, bateria. Talvez dê para fazer um pouco de consumir o curtailment e despachar na hora de pico, diminuindo um pouquinho a carga máxima. Né? Então você pega essa gordura do meio do dia e tenta estocar isso numa bateria para depois você desovar ao longo do dia. Exato, mas a escala do que a gente precisa no Brasil é uma escala grande. Que não daria para fazer de forma clara com bateria, seria um risco muito grande. Então não dá para esperar isso. Mas a gente imagina que provavelmente... E o tempo é curto também, né? O tempo é muito curto. Então acho que esse é o outro lado do que pode ser feito e, enfim, então... E acho que tem um pouco aí de assim,
a gente esperou demais. E como a gente Perfeito. esperou demais, o risco ficou grande. É isso, queimou muito tempo ali, né, e ficou mais apertado. Tá, mas como é que isso desemboca em Eneva, né, que é o ponto que você falou, a gente não está estudando isso aqui à toa, né, tem uma tese de investimento por trás. Como isso desemboca em Eneva? Eu acho que o ponto-chave, para quem quiser entender isso, é que a Eneva ela contratou essas térmicas há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, num contexto onde o Brasil precisava contratar térmicas para capacidade de térmica para fechar os períodos onde a gente tinha pouca chuva. Então, temos pouca chuva, os reservatórios vão descer, a gente precisa ligar as térmicas para gastar menos a água e aí, por consequência, conseguir segurar os reservatórios do período seco e contratar energia. Então, a gente estava contratando um conceito de energia que é basicamente assim, tanto faz se ele é no meio do dia ou no fim do dia, e não potência instantânea num determinado momento. Como era energia, qualquer energia era fungível, era igual. Então, a Eneva competia com contratar eólica, que era uma energia barata, da ordem de R$200 por megawatt-hora a preço de hoje, se a gente pensar mais ou menos o nível de custo. E isso viabilizou naquele momento, porque o combustível que a Eneva encontrava como exploração do gás natural lá no Maranhão, ele era um custo relativamente baixo. O que acontece hoje e o que muda? A gente precisa contratar térmicas novas e não tem combustível sobrando e as eólicas não resolvem, porque não é mais energia, é a potência na hora que eu preciso, que é entre 6 e 10 horas da noite. E a única solução que eu tenho para fazer isso é trazer gás liquefeito do Catar ou de outros países que exportam. E aí o R$200 tem que subir para R$800. E na hora que o preço de importação muda, de certa forma, a rentabilidade que uma companhia como a Eneva, que tem esse gás e pode monetizar ele de alguma forma no despacho, muda completamente. Então, acho que essa é a primeira parte que, quando a gente se deu conta, a gente falou, nossa, a empresa, todo mundo acha que os projetos dela encerram aqui, né? E não quer descontar o futuro dela, né? Não quer calcular o fluxo de caixa do futuro dela. O futuro dela não só vai ser muito bom, como ele vai ser melhor do que o presente, porque, de certa forma, essa energia vai ser vendida no futuro a preços mais altos do que atual. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte é aquela parte de terminal, né? Para você montar uma térmica, você precisa ter um terminal de gás conectado lá. A nossa conta é baseado no cenário otimista da EPE, e por otimista eu estou querendo dizer assim, puta, vai dar tudo certo e vai chover, vai dar tudo bem. O Brasil precisa contratar mais ou menos 15 GB de nova potência, sendo que disso aqui a gente imagina que seja alguma coisa da ordem de 8 GB de térmicas novas, térmicas que não existem ainda. E quando a gente olha para isso, eu estou descontando tudo que é projeto que já existe, carvão e tal. Quando a gente olha para isso, a gente não tem terminal para isso. A gente tem terminal para as térmicas que existem, só. Para térmica nova não tem. E a Eneva tem um terminal com capacidade disponível. 1/3 ocupado só, alimentando a térmica do Porto Sergipe. Então, o mercado, de certa forma, olhava para a Eneva e falava assim, esse terminal aqui não vai gerar resultado a mais. É esse resultado que tem aqui. E aí a gente começou a olhar e falou assim, nossa, peraí, se a gente precisa construir térmicas novas e precisa de terminal, esse terminal vai ser ocupado antes de você construir um novo terminal. Então isso adicionava mais um tanto de resultado. Então quando a gente começou a juntar as peças, a gente falou, puxa, as pessoas estão achando que a Eneva, ela tem, sei lá, vou trazer um número aqui, 10% real de retorno a R$12. A gente olhava, não, a R$12 ela tem 20% real de retorno, né? E tem um upside aqui de 100%. E acho que, de certa forma, a gente olhou para isso, começou a dedicar muito tempo em entender. Aí também, puta, tem muito de ver as peças se movendo. Eu comentei que teve uma portaria há 2 semanas atrás autorizando a recontratação de carvão. Isso trouxe, acho que na nossa conta, sei lá, alguma coisa na ordem de 2, 3 bi de valor para a Eneva. Então, assim, tem muitas peças que vieram se movendo e a gente veio percebendo que essa companhia tem uma oportunidade enorme
de suprir essa necessidade que o Brasil precisa da ponta energética, né? Da oferta do que o Brasil precisa para não faltar energia na hora de pico. Tá bom. Se pudesse só complementar, assim, acho que em geral a Eneva, ela é uma utility, né, uma empresa de energia, então, ela é coberta, né, pelos analistas que olham isso e Sim. tipicamente comparada com empresas de distribuição, de transmissão de energia, que são negócios super estáveis e cujo crescimento ele demanda muito investimento com retorno relativamente baixo, compatível com o risco, né? E a Eneva, ela por um lado tem essa característica de segurança e previsibilidade, uma parte muito relevante, perto de 80% do EBITDA dela é fixo, mas ela tem oportunidade de pick-up de resultado muito relevantes em função, né, tanto dos projetos novos, quanto de recontratação dos projetos antigos que estão vencendo, quanto ela tem a parte de exploração de gás lá dentro, que ela monetiza parte como venda de energia, mas também parte como venda de gás. Então, é uma empresa que a gente enxerga um potencial de mais do que dobrar o resultado nos próximos anos, e ainda assim tendo aquela segurança e previsibilidade de uma empresa de energia. Então, a gente acha que ela combina assim, características de um negócio de crescimento com a defesa de um negócio de... E é isso que deu o conforto de vocês terem uma posição razoável nela. Exatamente. É hoje uma posição muito relevante do fundo, assim, perto de 20%, que é o nossa posição máxima. A gente não é sempre concentrado, a gente, né, gosta de ter a liberdade de poder concentrar Oportunisticamente concentrado. Oportunisticamente quando a gente acha essas coisas que são muito assimétricas. E aí é isso, é uma história que foi se construindo, né? A gente já teve uma posição muito grande de Eneva lá em 2017, a gente diminuiu muito em 2020 e 2021, mas ela continuou sendo uma posição média. E nesses últimos 1 ano e meio, especialmente, que a gente aprofundou muito o entendimento sobre o setor e sobre ela, a gente veio, né, aumentando. E aí hoje ela chegou assim, né, na verdade, no começo do ano, assim, ela se tornou aí a posição máxima que a gente consegue ter, né? Então... Perfeito. Mas aí eu imagino que, obviamente, para ter uma posição dessa de 20% versus né, até a performance do fundo nesse ano que está indo super bem, né? Você tem uma explicação aí dessa performance que venha dela, né? Daí minha questão o ponto que você colocou é muito bom. O utilities é um setor extremamente bem coberto pelo mercado, no sentido de ter muita gente olhando mesmo. Aqui eu não estou nem fazendo uma crítica à qualidade da cobertura, mas de muitas gestoras, muitos investidores olham, porque historicamente é um setor que é um dos poucos setores investíveis do Brasil, né? Que realmente deu certo, que você tem algum nível de previsibilidade, como você falou, que gera resultado relevante para o acionista. E muitos fundos no passado, agora mais recente, fizeram exposições razoáveis ao setor. Daí minha pergunta é mais assim, essa visão de vocês, ela já está no preço ou não? Porque se ela segue sendo uma posição core da carteira, é porque vocês ainda enxergam bastante upside para frente, né? Então como é que está essa leitura aí? Você acha que o mercado está com a cabeça ou ainda está com uma cabeça mais atrasada frente à tese de vocês? Acho que a nossa conclusão é que o mercado ainda não entendeu plenamente, né, o potencial da companhia. E aí, quando eu falo o mercado, também é um comentário meio complicado de fazer, porque genérico. o mercado É o são senhor muitas mercado, o senhor mercado. É o senhor mercado. Exato. Tem muita gente inteligente que já percebeu. Perfeito. E estudou, e, enfim, e tem opiniões que meio que estão parecidas com a nossa. Um muito inteligente, o BTG, que comprou, né, se tornou controlador da companhia nos últimos 12 meses. Perfeito. Exato. E eu acho que, assim, tem um aspecto que também veio acontecendo ao longo do ano, que o cenário da nossa expectativa de quão difícil seria construir térmica no Brasil, e ele foi se tornando cada vez mais complexo, mais difícil. Então, tinha um terminal no Brasil esse ano, com um barco lá disponível, a empresa passou por dificuldades, esse terminal foi embora. Então, o terminal que era da Eneva, que a gente fala assim, puta, talvez tenha uma competição aqui, puta, deixou de ter competição. Então, a gente ganhou convicção de que aquele terminal desocupado traria um tanto a mais de resultado. A gente achava, puxa, pode ser que, mas nunca estava no nosso modelo base, que o Brasil precise de recontratar carvão. A gente falava, mas carvão é um palavrão no mundo. Então,
a gente nunca modelou isso. De repente, esse ano, isso virou uma realidade. Isso virou uma realidade nas últimas 2 semanas, 3 semanas. Então, de repente, isso aqui veio para o cenário base. Além disso, de certa forma, esse movimento de AI, ele é um movimento de AI que, no começo do ano, tinha uma certa dificuldade de ter turbina, mas ninguém sabia se ia ter turbina, não ia ter turbina. De repente, esse ano, ficou claro que, puxa, não tem turbina de gás para construir térmica antes de 2030. Então, 29 talvez. Então, a coisa foi mudando de certa forma ao longo do tempo, e a nossa expectativa do valor da companhia mudou junto com isso. Mas, assim, em linhas gerais, a Eneva é uma companhia que demanda um certo cuidado e esforço para estudar. É uma companhia que vende gás natural liquefeito em caminhão para atender a Vale, a Suzano e algumas outras empresas. Então, assim, puxa, como é que você precifica esse tipo de contrato, esse tipo de operação? É um modelo. Ela tem uma térmica em Roraima que é alimentada por caminhões a partir de um poço que fica em Manaus. Pois, como é que você precifica esse outro modelo de operação, um modelo um pouco diferente? Aí ela tem as térmicas, aí ela tem a operação de exploração e produção. Tem o gás que está lá embaixo, e tem o gás que você vai produzir no EBITDA. O analista de utilities tipicamente está acostumado a simplesmente arrastar para o lado um contrato que ele conhece lá, que é X volume de energia com X preço, e pronto, ele sabe qual é a receita. Quando você está falando de produção de gás natural, é outra dinâmica. Você precisa pensar, puxa, quanto que eu vou investir para ver se eu encontro o gás, se eu encontrar o gás, qual que é o custo para desenvolver gasoduto, conectar aquilo ali, e em quanto tempo eu monetizo aquilo. Então, tem toda uma dinâmica aqui que é difícil de modelar e que levou a companhia a ser literalmente desistida por muitos analistas. Acho que tem muita... É incrível, mas tem muito analista que é preguiçoso na hora de montar Sim, deixou de acompanhar as análises. Então ficou essa oportunidade lá largada. Então, assim, a gente vive disso, né? De tentar... de encontrar esse tipo de encontrar esse situação. tipo de assimetria de informação. Perfeito, Exatamente. perfeito. E aí, assim, só para entender como é que isso se encaixa na história como um todo, porque naturalmente, para você ter 20% nessa empresa, você está olhando para o portfólio geral e vendo que ali ela encaixa de maneira consoante com o resto. Eu acho que antes até da gente falar do resto do portfólio, seria legal a gente passar talvez um pouco como é que está a composição da carteira do ponto de vista de cenário, né? Então, o cenário que vai desembocar nessas teses. Assim, como é que se consolida a cabeça de vocês para o momento atual? Porque eu estava até vendo uns estudos, né? Dependendo, obviamente, do peer que você monta, um peer que a gente montou lá, os multimercados estavam com 60% de correlação com a Bolsa Brasileira. Quase com num voto de all-in ali, né? Assim, ou o cenário muda, ou, cara, meu negócio talvez aqui não permaneça. Porque a indústria do momento mais alto de estoque, né, de dinheiro investido em multimercados e ações, já cai 70% para cá. Né? Então foi uma redução relevante. A gente estava até conversando antes de começar aqui, né? Normalmente quem aproveita o momento desse ciclo não é nem o brasileiro está vendendo e o gringo eventualmente aproveita, mas é num grupo de empresas ali extremamente líquida, né? Que ele consegue sair rápido também. Então o dinheiro é o smart money, né? Não é aquele dinheiro que vem para ficar pro longo prazo. Ao passo que você olha para o Banco Central brasileiro, que teoricamente falando deve seguir um ciclo de corte de juros até o final do ano que vem, mas essa semana aí teve soluço do Fed, de talvez, a próxima reunião está em aberto e nem tenha corte, e aí o mercado já respondeu negativo lá fora. Como é que vocês estão acompanhando esse cenário assim para essa construção da carteira? E depois a gente vai para os nomes. Quer pegar? Acho que, primeiro só, né, acho que falando o óbvio aqui, mas dando um passo para trás, nos últimos 5 anos no Brasil, assim, a melhor coisa que teve para ter, né, o 4 talvez, foi CDI. Né? Tudo que era pré-fixado, né, foi ruim, a NTNB foi ruim, né, enfim, se você tinha crédito pré, foi ruim, e bolsa e multimercado, enfim, foram, né, em geral, como classe mal, e parte, inclusive, porque a má performance gerou resgate, que gerou,
né, má performance, que gerou resgate. E a gente chegou, assim, meio que no final desse ano, assim, perto do fundo desse poço. Aí, enfim, você também comentou alguns dados. Mas hoje a gente acha que, assim, a bolsa está num nível muito, muito leve, né? Assim, valuations baixos, pouquíssima gente comprada, e então um nível, assim, de retorno que, pô, a gente raras vezes viu na nossa história, assim, como investidor. E aí tem um evento muito importante para acontecer no Brasil no ano que vem, que é a eleição, que a gente pode depois falar. E acho que parte por isso estava todo mundo super negativo também, né? E a gente foi um pouco atropelado pelo cenário lá fora, né? Que, enfim, fez o real se valorizar contra o que, enfim, todo mundo esperava no ambiente atual. E mesmo com pouco fluxo, que a bolsa esteja indo bem. Assim, a bolsa subindo esse ano, sei lá, 25% aí, o nosso fundo está subindo aí entre 35% e 40%, né, dependendo do fundo. Então, enfim, um cenário menos pior do que todo mundo imaginava, na nossa visão ainda muito aquém do que é o potencial que pode chegar. E aí, olhando prospectivamente, meio que a gente vê, assim, dois cenários, né? Um cenário de uma continuidade do ambiente atual político, que pressupõe um não ajuste fiscal. E aí, nesse cenário, enfim, acho que na nossa visão o NTNB é um ativo que é correlacionado com bolsa, protege um pouco mais do que o CDI, mas é um ativo que vai ter volatilidade e que é desafiador. Né? O CDI é um ativo que na nossa visão é ruim porque você vai perder muito para o dólar, e a bolsa é um ativo desafiador, mas que tem um carrego muito bom dado o valuation que está. E é um ativo real que eventualmente protege o seu capital, especialmente em empresas, né, com um grau de previsibilidade e pouca correlação que uma Eneva da vida tem, outras que a gente tem lá, como Horizon. E do outro lado, você tem o cenário das coisas serem mais para o lado de ter um ajuste fiscal sendo feito, que daí, assim, a gente enxerga que lá, o upside que tem na Bolsa é muito maior do que o da NTNB, né? E o CDI, enfim, no final você correu todo esse risco de acontecer, né, o cenário menos negativo e não ganha muita coisa. E não recupera, talvez, essa mola comprimida que se acumulou nos últimos anos. Então, a gente acha que Bolsa é um ativo muito assimétrico nesse sentido, porque é um carrego bom, com ativos reais e com upside gigante, né? Quando ninguém tem. Dito isso, enfim, a gente, né, tem a preocupação de, né, com o ajuste fiscal causar talvez algum nível de desaceleração ou de recessão, com um esgotamento um pouco desse modelo do governo acelerando tudo. Então a gente está mais leve em setores que dependem muito de renda e estamos mais concentrados em ativos que são descorrelacionados e mais ligados à infraestrutura, energia, ou que tem, né, capacidade de repassar preço muito forte. Então, as maiores posições, o Geneva, a maior posição, depois Horizon, que é uma posição que a gente está no conselho também, o negócio de aterro sanitário, Ocean Pact, que é um negócio de apoio para a produção de petróleo, Plano e Plano, né, incorporadora de Minha Casa Minha Vida, e Hapvida, GPS, enfim, negócios dominantes nos seus setores, pouco alavancados, e, enfim, que estão negociando em preços muito interessantes. Legal que é uma carteira, pelo menos da média da turma que a gente conversa aqui, a turma não tem esse tipo de posição, né? Alguns nomes que vocês citaram talvez estejam naquele espectro das small caps, né? Então acho que talvez o retorno prospectivo até mais interessante por ter uma exposição de Brasil maior, vamos colocar dessa forma, mas com os pontos que você falou, né? Sem essa dependência de renda, com poder de preço, né? Pricing power, que a gente costuma falar, e com esse repasse. Agora, até para a gente entrar um pouco mais nos cases que a turma gosta muito de ouvir, né, aqui no Stock Pickers, cara, a Horizon é um case muito interessante da Bolsa, porque eu acho que é uma empresa que quando fez o IPO tinha, sei lá, 3 linhas de receita previstas, e eles descobriram mais um monte na linha do caminho, e é engraçado que parte das receitas que são geradas tem uma matéria-prima que ela recebe dinheiro, né? Ela é paga para receber a matéria-prima. E eu não vejo tanto assim nas carteiras, embora seja um negócio extremamente curioso, né, como empresa.
Eu queria entrar um pouco mais no detalhe nesse case, assim. Você falou ela logo depois da principal posição, então eu imagino que ela seja relevante no portfólio. De onde vem essa confiança na tese e o que deixa tão otimista, com uma visão tão otimista à frente? Acho que como tudo que a gente fez, assim, a confiança ela é construída Perfeito. devagar, né? A gente começou a acompanhar a empresa no IPO, quando eles tinham 5 aterros, né? E a tese era uma tese de consolidação do negócio de aterro sanitário no Brasil, com potencialmente monetização de crédito de carbono. E aí a gente se move para hoje e a gente vê uma companhia com quase 20 aterros, né? Ou seja, cresceu muito, fez essa consolidação, adquirindo diversos outros aterros sanitários, onde um pedaço super relevante do valor que a companhia tem vem dos projetos de produção de biometano que ela tem. Então, no final, aquele lixo depositado nos aterros se decompõe, gera biogás. O gás, na verdade, nada mais é do que gás carbônico com metano. Você separa a molécula do metano e faz o biometano, que é um gás natural, só que biológico, né? Ou seja, uma fonte renovável, e tem uma demanda enorme por fontes verdes de energia hoje em dia, né? Então essa é uma fonte renovável, e esses projetos a empresa então tem assinado contratos de longo prazo, take or pay, né? Num modelo de venda desse gás. Então veio essa receita adicional e demorou, mas aparentemente o crédito de carbono está se tornando algo cada vez mais recorrente na companhia também. Então esse valor está se monetizando. Então assim, a companhia eu diria que ela era uma posição muito pequena no IPO e a gente assistiu ela crescendo, entregando as suas promessas, as suas consolidações. E acho que o momento onde instalou para a gente que a oportunidade era enorme foi quando o biometano começou a se tornar algo mais relevante no Brasil. Já era, a gente não precisava inventar nada, era só olhar para os Estados Unidos, falar, puxa, olha o que aconteceu nos Estados Unidos com a Waste Management, com a Republic Services Group, a Waste Connections, que eram empresas que consolidaram esse setor lá nos Estados Unidos, e fizeram esse mesmo caminho que a Horizon está trilhando aqui. Acho que até uma anedota engraçada é que o maior acionista dessas companhias é o Bill Gates, um cara que entende uma coisa ou outra sobre tanto economia, né, do economia verde quanto de negócios, né? Então montou posições enormes lá. A gente olhou para isso e falou, puxa, estamos entendendo que o caminho aqui é esse. E aí quando o biometano começou a ficar grande, a gente falou, puxa, isso aqui é uma oportunidade enorme, e a gente acabou montando uma posição bastante grande para o fundo. E aí, acho que assim, de certa forma, a empresa continua entregando e a gente vem surfando esse valor. Então, acho que é uma dessas histórias que a gente gosta, que tem estabilidade de resultado, crescimento e retorno sobre capital alto. Você junta essas três coisas, é meio que assim, uma história para você carregar por 10 anos, porque ela vai compondo e vai construir muito valor. Então, acho que vale comentar que a gente, nesse caso, como a gente já fez em outros, a gente, além de ser uma posição grande do fundo, a gente montou um veículo que é um veículo específico, fechado, de longo prazo, e a gente acabou indo para o conselho, então a gente comprou um stake relevante da companhia, o Rodrigo tá no conselho, vai fazer pouco mais de um ano, e a gente já fez isso em algumas oportunidades, inclusive em Eneva também, fizemos com o Sync lá atrás, esse modelo onde quando aparece uma oportunidade que a gente acha incrível e onde a capacidade de colocar capital é maior do que a que o nosso fundo conseguiria absorver dentro das regras de concentração, a gente monta um veículo dedicado. E até casando com o que você comentou de small caps, o tipo de small cap que a gente gosta, a gente fala que é as empresas que estão small caps, não que são small caps. Né? Então, são empresas que estão pequenas, mas que têm potencial de ser muito grande. Né? Então, a Horizon, quando a gente começou a investir, né, ela tinha menos de 10% do mercado de aterros sanitários do Brasil, sendo que 40% desse mercado era de lixões. Né? Então, o mercado que ia se formalizar, crescer, e ela era o líder com mais acesso a capital, capacidade de realizar. Então, a gente enxergava uma companhia que tinha potencial de crescer muito por muito tempo. E é isso, quando a gente investiu, a empresa fazia 150 milhões de EBITDA. Enfim, esse ano aqui deve
já multiplicou por algumas vezes aí, não posso falar exatamente números, né? Mas, enfim, mais de 3, 4, né? 3, 4 vezes. Olhando os últimos 2 meses, já multiplicou por 3, né? É. Então, mais que por 3. Então, esse tipo de companhia a gente gosta porque num ambiente incerto em relação à valuation, né, e ciclicalidade do mercado, se a empresa está evoluindo todo ano, você pode ter 1 ou 2 anos que o valuation descasa, mas o carrego está ao seu favor, né? Então, né, se a empresa triplicar o EBITDA, pode até ser que o preço da ação dobra, né, um tempo, mas depois ele catch up, né? Foi o que aconteceu com a Sinqia. No nosso período, o EBITDA multiplicou por 15 vezes. O preço da ação multiplicou por muito perto disso, né? Descontado os follow-ons lá, mas foi muito parecido. Então, essa é meio que o tipo de empresa que a gente gosta de procurar, né? Negócios que Interessante. são previsíveis e com E como é que isso se reflete no Ocean Package? Porque, por exemplo, ali você tem uma tese onde a competição das embarcações, é muito difícil você ter essa reposição de embarcação por qualquer outro player, é um trabalho extremamente específico, você tem contratos longos de qualidade de recebível alto, porque você está tendo, sei lá, uma Petrobras da vida, né? Como é que você faz para... Como é que essa leitura de está small cap, não é uma small cap, né? Para a Ocean Package, de onde vem esse crescimento dela? Acho que até antes de colocar ela, assim, você vê que tem uma coisa interessante que a gente falou de uma companhia que produz energia elétrica, né? Ou seja, e a demanda por energia elétrica vem crescendo e meio que independente se o país vai um pouco melhor ou um pouco pior. Então, assim, puxa, estamos pouco correlacionado com o PIB. Perfeito. Depois lixo, né? Perfeito. Produção de lixo vai variar 1, 2% para lá e para cá com o PIB, mas é pouca coisa. E agora a gente está falando de uma empresa que apoia produção de petróleo, que também não vai variar nada com a economia. Perfeito. Então, assim, a gente, de certa forma, olhando com cuidado e escolhendo as empresas, a gente está conseguindo encontrar oportunidades super especiais, onde a gente pode sair um pouco da discussão de Perfeito. se a gente vai ter um esgotamento da matriz econômica ou não. A gente está pensando só no operacional das companhias, elas estão muito bem posicionadas, né? A Ocean Pact é mais uma dessa. E acho que a história de crescimento dela vem da reprecificação das diárias dos barcos. Teve um excesso de construção de barcos há pouco mais de 10 anos atrás, né? Na verdade 15 anos atrás, quando teve um ciclo do petróleo forte e a partir de 2014, com a queda do preço do petróleo, teve uma parada do esforço de exploração de novos campos e, por consequência, sobrou barco no mundo de apoio à plataforma. E o preço despencou e quebrou todas as empresas do setor no mundo. Então, o preço que chegou a, sei lá, na média, para um PSV $40 mil, ele caiu para $20 mil. E a gente está vendo hoje um momento onde o excesso de barcos acabou. Todos aqueles barcos que estavam ociosos e aquelas empresas que estavam quebradas se reestruturaram, os barcos foram sendo parados, os mais antigos, os outros continuam operando, a gente percebeu no mundo que a gente continua precisando do petróleo, então a exploração e produção de petróleo continua forte, e esses barcos foram todos demandados, o mercado ficou apertado, é igual o mercado de imobiliário, né? Quando falta espaço para você alugar, a vacância fica baixinha e o aluguel sobe. Então o aluguel desses barcos começou a subir, né? Ele já subiu uns 50%, só que a Ocean Pact contrata esses barcos por contratos de 3 a 4 anos. Então, um pedaço dos novos contratos já está refletindo uma tarifa nova, mas um pedaço ainda não. E esse ano, e ainda o comecinho do ano que vem, é um período muito importante de reprecificação do nível dos contratos. Então, só para dar uma ordem de grandeza, a Ocean Pact em 2022, se não me engano, fez algo da ordem de R$270 milhões de EBITDA. A gente acha que em 2027 ela faz 1 bilhão de EBITDA. Multiplicar por 5 de 22 para 27. E esse ano aqui, sei lá, acho que a estimativa é alguma coisa na ordem de 500 milhões e pouquinho. Então tem um crescimento muito grande, puramente por reprecificar esses mesmos barcos. Tá? E aí tem gente que acho que
vem e pergunta, talvez esse é o medo de quem olha e fala assim, puta, tá subindo, mas depois vai ter construção de barco e aí vai cair. E a gente duvida um pouco disso num horizonte médio, porque o que aconteceu é que quando esses barcos estavam sendo construídos lá atrás, primeiro, a base de custo dos barcos era 100, hoje é 160, né? Subiu muito o custo, e então a diária tem que subir uns 60% para recuperar o quanto o custo subiu. Além disso, tinha dinheiro disponível a 0%, 2% ao ano vai lá fora no mundo, Perfeito. mais 3% de spread, dava 5% você conseguia financiar um barco. Hoje, pra você financiar um barco, vai te custar 10% ao ano. Então, a taxa de juro de um empréstimo, se você conseguir um empréstimo, é o dobro. Então, de novo, você precisa subir a tarifa para isso. E em terceiro, antes você olhava e falava assim, há 15 anos atrás, vai ter petróleo, vão produzir, então eu vou amortizar esse barco em 25 anos. Hoje, os empreendedores, eles olham e falam assim, puxa, quanto tempo tem que amortizar esse barco? 10 anos? 15 anos? Tudo isso faz com que a tarifa tenha que ser mais alta ainda para justificar esse investimento que eu estou fazendo. Então, a gente ainda não vê a tarifa no lugar onde incentiva a construção de um novo barco. Então, eu falei que já subiu 50%, a gente acha que tem que subir outros 50% para alguém começar a olhar e falar assim, puta, eu vou fazer um investimento de 15 anos para construir um barco novo. Então, acho que o crescimento vem dessa marcação ao mercado das novas tarifas, mas também, potencialmente, pode ser que venha uma opcionalidade. Igual veio o carvão na Eneva, que a gente acreditava que era possível, mas a gente não punha na conta. Aqui eu acho que também pode acontecer das tarifas continuarem subindo ainda mais. O ciclo de investimento é longo o suficiente para ser duvidoso, basicamente por essa discussão também de mudança de matriz energética no mundo, né? Ainda tem uma cereja no bolo ali que a Ocean Pact comprou uma empresa que chamava UP, que tinha barcos que ela construiu, né, para a Petrobras e a Petrobras rescindiu esse contrato de forma unilateral em algum momento e ficou uma discussão judicial sobre isso. Esses processos, eles estão em fases diferentes, são 5 processos, mas 2 deles são os maiores, estão em fase final de... Um deles já foi parcialmente pago, o outro está no STJ. E esses contratos, né, quer dizer, esse direito que ela tem a receber vale uns 500 milhões de reais, mais ou menos, que é 1/3 do market cap da companhia, ou, né, paga talvez metade da dívida dela. Então, assim, além disso também, na nossa visão, não está refletido. Então, quando a gente bota tudo isso na conta, a gente acha que a empresa pode estar 2 vezes o EBITDA de 2027, assim. Então, aí acho que daí para frente talvez é menos um caso de crescimento do jeito que a gente modela, né? Até pode virar, mas é mais um caso de uma distorção de valor assim muito relevante que compõe bem o portfólio. Entendi. Em termos de diversificação de risco, né? Agora, no caso de plano e plano, é interessante porque é uma tese que é bem comum até assim nas carteiras, que é essa história do Minha Casa Minha Vida, que vai ficar talvez um pouco menos correlacionado com o consumo, e aí vai ser mais uma história de mudança habitacional no Brasil, vamos colocar dessa forma. Mas eu confesso que eu não escutava o nome dela há algum tempo numa carteira, né? Então acho que vale aqui a gente também aprofundar rapidamente nessa tese, porque o cenário que a gente vive atualmente não é o mais óbvio para esse tipo de ativo, dado o nível de juros, de maneira geral, né? Embora você tenha todos os benefícios ligados ao Minha Casa Minha Vida, que costumam baratear esse acesso a esse tipo de unidade, né? Mas a fato é, você com o juro caindo, as coisas tendem a ficar razoavelmente mais atrativas de maneira geral. Eu percebi essa vontade de descorrelacionar o portfólio do cenário local, né? Mesmo nesses nomes super específicos. O que traz o conforto dessa descorrelação aqui é só essa questão do Minha Casa Minha Vida, ou tem alguma questão micro da companhia que vocês enxergam que traz essa leitura? Não, acho que a gente também não foge completamente da correlação com o PIB, porque senão a gente poderia deixar algumas oportunidades na mesa. Muito bem, perfeito. Acho que a correlação da Minha Casa Minha Vida, ela vem pela ligação do emprego, porque na verdade a taxa de juros ela acaba sendo, ela encaixa
relativamente bem a taxa de juros do financiamento do Minha Casa Minha Vida, independente se o juro está um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. A gente consegue até ver, né, que o juro subiu muito nos últimos anos e, apesar disso, o volume de unidades vendidas pelo programa só subiu. Por conta desse subsídio na taxa. Exato. E na própria unidade. Perfeito. Agora, por outro lado, tem uma certa correlação, sim, porque o indivíduo, para ele conseguir enquadrar no financiamento, ele precisa ter renda. Então, mas aí você está no low do desemprego. Do desemprego. Exato. Aí que está o problema, né? O risco seria se a gente visse, de repente, um momento onde a economia começa a desacelerar, o desemprego sobe, Perfeito. E aí você tem menos capacidade de emprego para contratar o programa. Esse seria o risco do outro lado, né? A conexão. A nossa percepção é que, assim, o país ele está num caminho onde a economia está super forte, a vontade de estímulo fiscal continua super relevante. Então a gente acha que tem um horizonte relativamente longo aqui, onde provavelmente vai ter gasolina e vai manter o emprego relativamente estável. Como o múltiplo dessas companhias é muito baixo, acho que tem uma certa dúvida do mercado de por quanto tempo esse programa vai funcionar. A taxa interna de retorno e a geração de caixa dessas companhias, implícita no preço delas, é muito alta. Acho que para dar um exemplo aqui, a Plano & Plano está 5 vezes o lucro do ano que vem. 5 vezes o lucro, se ela gerar esse lucro em caixa, né, é quase 20% ao ano só de dinheiro de volta por ano. Então, a gente acha que nós estamos sendo extremamente bem remunerados para correr o risco de repente, o desemprego subir um pouquinho. Se o desemprego subir, vai cair um pouquinho a capacidade dos indivíduos de contratar financiamento e talvez as unidades do programa fiquem meio estáveis. Pode ser, mas está tão rentável, está tão bom, que a gente acha que tem um colchão enorme de segurança aqui. E a verdade é que as companhias elas estão crescendo assim, nesse setor bastante. A Plano & Plano, no caso específico, que acho que é onde a gente está mais confortável, é uma companhia que deve crescer esse ano alguma coisa na ordem de 30% o volume de lançamentos dela. É meio loucura, assim, se simplesmente pegasse os números e falasse, puxa, quanto vale preço, lucro, múltiplo numa companhia que cresce 30% ao ano, tem retorno sobre capital de 50%, e vai continuar nesse negócio. Eu vou falar, sei lá, 15 vezes lucro. Não, tá 5. Então a gente olha e fala assim, puxa, tá completamente descasado o fundamento das perspectivas da companhia. Então a gente está super animado e tem uma posição razoável no fundo lá. Mas tem consciência de que tem uma certa correlação econômica, sim. Muito bem. No lado macro, assim, também tem um déficit habitacional relevante. Sim. E o governo tem um modelo que o funding desse estímulo, né, para o financiamento não vem direto do balanço do governo, então, pelo menos por enquanto, parece que isso continua. E também parece que é um assunto que, seja o governo que for, assim, parece que tem apetite por manter o programa porque ele é eficiente, né? Então, isso também nos dá algum conforto. E por último, acho que vale falar, assim, nesse setor a gente teve já Cury antes, né, hoje tem Plano & Plano, a gente gosta muito dos sócios, né, os principais sócios lá são o Luna, que é fundador, e a Cirela, enfim, a turma super experiente no setor, muito competente, fazem isso desde sempre, então um mega bom controle de obra, bons de venda, enfim, a gente teve Cury, que a gente também gostava muito. Em algum momento a gente achou que o desconto de múltiplo aqui justificava né, comprar Plano & Plano. Então a gente gosta da qualidade, gosta do preço e é isso. Perfeito, e faz sentido no contexto geral da carteira. Acho que para amarrar aqui a conversa, tem um pouco da história da Hicks, né? Primeiro esse ponto engraçado, curioso de vocês serem irmãos e trabalharem juntos lá. E eu acho que tem um outro fator também, nesses cenários onde o mercado está difícil aqui no Brasil há algum tempo já, deve ter pelo menos uns 4 anos que não tá água mais calma para ser navegada, né? E vocês, de certa forma, estão numa ponta contrária, porque
A gente esperava que num cenário desse a gente assistisse consolidação, né? Mas você tem o consolidado e os consolidadores, né? Vocês têm atuado no papel de consolidadores, né? Então, vocês fizeram a aquisição recente da GEL, que é uma gestora que é focada em ações globais, né? Então, imagino que deva falar uma língua parecida com o que vocês já faziam ali na célula aqui de ações que a gente passou o programa inteiro comentando um pouco das posições, né? Mas acho que seria legal a gente talvez comentar um pouco de como é que é essa relação entre vocês dois lá como sócios, né? Imagino que seja no mínimo curiosa. E também, enfim, como é que vocês estão vendo a empresa, o que vocês estão olhando para frente, como é que vocês enxergam a Rix Capital, assim, nesse sentido? Acho que relação de sociedade, eu não posso falar a versão, né, que a gente falou fora do ar, mas Isso aí a gente deixa só pra gente. guarda. É sempre desafiadora, seja com o irmão, seja com quem for, e Sim. exige, assim como casamento, né, muita concessão, valorizar as coisas boas, relevar as coisas, né, as coisas que eventualmente incomodam. A gente tem uma relação de sócios de muito tempo, porque a gente começou a trabalhar junto ainda num negócio familiar, que a gente acabou vendendo depois de um tempo, um negócio no setor têxtil, e a gente já vinha investindo o nosso capital como um side job, e a gente podia ter ido, né, cada um fazer qualquer coisa, e a gente acabou escolhendo começar um novo negócio junto, que foi a Rix, né, onde a gente foi investidor, né, junto com a família, né, inicial ali. E, enfim, acho que a gente aprendeu a muito mais valorizar as qualidades e tal do que se incomodar assim com os defeitos. A gente é bastante complementar assim em termos de perfil. Então, assim, eu sei que tem muito mais história de briga e confusão assim, de negócios familiares, mas a gente, né, briga muito pouco, para não dizer que a gente não briga assim. E acho que sobre a Rix, assim, a verdade é que a gente, aquele ditado que mar calmo não faz marinheiro bom, a gente nunca pegou, né, desde que a gente montou a Rix, mar Cenário calmo, tranquilo, assim, né? a gente começou em 2012, que era o final ali né, daquela grande trajetória, daí 2012 a 16 foi um caos, da impeachment, a gente teve 17 a 19 ali, a gente, putz, agora chegou o nosso momento. Agora vai ficar bom. Ufa. Aí veio a pandemia, então assim, o macro nunca ajudou, mas todo ano a gente conseguiu, assim, né, continuar evoluindo, crescendo um pouquinho, né, fazendo as coisas certas para os clientes, sempre investindo junto com os clientes, né, então acho que muda muito o fato de que a gente montou um negócio para investir o nosso capital também, né, então além do alinhamento de interesses, é um negócio que não vai dar errado, assim, a gente vai estar aqui fazendo isso daqui a muito tempo, assim, e sempre fazendo as coisas certas. Acho que os clientes que estão com a gente estão há muito tempo, nesses veículos que a gente faz com investimento, às vezes a gente devolve capital, né? E se você olhar, os novos que a gente monta, normalmente são com as mesmas pessoas que a gente já devolveu o capital. Uma parte muito relevante do capital que a gente gere, a principal parte é capital próprio, mas depois são famílias que também têm assim, um olhar de longo prazo e querem compor. Então, acho que isso nos ajudou também nesse ambiente mais desafiador, assim, né? A gente tomou um resgate como todo mundo, mas acho que nem de perto como outras casas. E também um pouco de ter diversificado no tempo. Então, a gente começou só com equities, depois a gente começou a fazer esses co-investimentos com PIPE, depois a gente começou a fazer private equity. Hoje a gente tem, antes da aquisição da GEL, a gente tinha 2 bi, dos quais 600 milhões já é a área de private equity. Depois a gente incorporou a GEL, né, em junho desse ano. Então, somando, a gente tem 2 bi 400 contando a GEL hoje. E a gente também montou uma gestora de real estate que é uma partnership independente, chama Hire, que tem mais ou menos outros 1 bilhão investidos em projetos imobiliários. Então, acho que essa diversificação também nesse ambiente, que às vezes as pessoas estão mais animadas com equities, às vezes não, ajudou. E também para o nosso capital, como tudo que a gente faz são as coisas que a gente aloca, a gente também consegue, né, tá sempre alocado, mas também em algumas, né, diferentes classes. Então, no tempo, um pouco de equity Brasil, tem um pouco de equity lá fora, um pouco de real estate, private equity. E uma coisa também ajuda a outra, né? A gente investe na Plano e Plano, a gente é parceiro da Plano e Plano na área de investimento imobiliário, então a gente tem uma relação lá próxima. Muitas das empresas que a gente investe
né, no mercado também são investidores nossos, seja do fundo de ações ou dos deals de private equity. Então, acho que a gente conseguiu criar um ecossistema e formamos um time, acho muito legal, que está com a gente há um tempão, é uma partnership. Além de mim e do Rodrigo, são mais 8 sócios na RIX, são mais 6 sócios na GEL e 5 sócios na Hire. Posso estar errando aqui poucos números, mas enfim, uma parte bem relevante aí dos times são sócios e, enfim, estão com a gente aí há bastante tempo. Perfeito. Então, no final, era mais ou menos uma história de como é que vocês pensam no próprio dinheiro e como é que vocês convidam amigos e clientes para participarem dos mesmos investimentos que vocês estão fazendo. E aí vocês têm esse, assim, acho que é até interessante comentar, dada essa cabeça bem proprietária que vocês têm, todos os fundos, os produtos que vocês lançam, sempre vai ter capital de vocês junto. Então, assim, tanto os fundos PIPE, Private Equity, imobiliário e os fundos, sejam da GEL lá fora, os dedicados, ou sejam os produtos locais, sempre vai ter participação do dinheiro de vocês. Sempre. Sempre, e é muito relevante, tá? Assim, a gente ganha muito mais dinheiro, né, com retorno sobre o nosso capital do que a gente ganha no management fee. Obviamente, a performance, né, quando ela vem, ela ajuda no capital e ela ajuda também na performance, ela ajuda em tudo. Mas assim, a gente é investidor relevante, então tem um alinhamento grande nosso com o time, do time com a gente e com os cotistas também. Com os cotistas. E é isso, a gente não faz coisas que a gente não monta produto para vender. A gente monta produto para investir o nosso capital e a gente acha que, poxa, vai ter sempre algum grupo de clientes que vai acreditar naquilo que a gente está fazendo e aí com isso a gente também consegue ter escala para atrair, enfim, gente boa e montar um... Claro, perfeito. Bom, acho que desse jeito a gente amarrou bem aqui, passamos por vários pontos, né? A gente falou das principais teses, pelo menos do lado de equities aqui, várias teses micro, a turma adora. Daí a gente falou um pouco dessa questão da sociedade, até como é que a RIX se encaixa nesse ambiente que a gente tem vivido. Pô, queria agradecer aí a participação de vocês, foi bem bacana o papo. Obrigado mesmo por terem vindo. Obrigado aí, fazia tempo que a gente não vinha. Pois é. Vamos repetir mais vezes. É isso aí, vamos sim. Sempre que tiverem ideias doidas aí, me mandem. Vocês me mandaram essa e vieram parar aqui, então é isso. Podem mandar sempre. Pô, turma, acompanha o trabalho da RIX, é um trabalho muito sério, bem legal também. Eles têm bastante informação pública também, então vale a pena acompanhar. Além de tudo, tem as cartas, né? Acho que também produzem conteúdo. Então acompanha o trabalho da RIX. Bom, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.